O chiado da máquina de café expresso era uma proteção frágil contra o silêncio que tomou conta do pequeno café do Brooklyn. Era um silêncio pesado e sufocante, do tipo que envolve o ar antes de uma tempestade. Sarafina Vance, Sarah, para os poucos clientes habituais que sabiam o seu nome, mantinha os olhos baixos e as mãos firmes enquanto polia um copo já impecável. O cheiro a café queimado e medo era uma combinação familiar que a transportava das ruas gentrificadas de Nova York diretamente para as ruelas empoeiradas de Kandahar. Os fantasmas estavam sempre por perto, mas hoje pareciam tão próximos que quase se podia tocá-los. Três homens estavam no meio do café, com os seus fatos baratos, colônias ainda mais baratas, e a sua presença a perturbar a tarde tranquila. Não tinham pedido nada. Estavam ali para falar com o Sr. Chen, o proprietário idoso que tremia atrás do balcão, com as mãos frágeis a segurar um pano úmido. Sarah podia sentir o seu pânico como uma vibração no chão. Já tinha visto esta cena repetir-se centenas de vezes em centenas de lugares diferentes. A arrogância casual de predadores que confundiram um lago tranquilo com um lugar seguro para caçar. É um acordo simples, velho, disse o líder, com uma voz baixa e sarcástica. Ele inclinou-se sobre o balcão com os nós dos dedos brancos. Uma pequena taxa pela proteção. Este é um bairro agradável, mas coisas acontecem. O foco de Sarah estreitou-se. O mundo fora das janelas do café, os táxis amarelos que passavam, os ciclistas, o zumbido da cidade desapareceram. Tudo o que existia era o espaço entre ela e a ameaça. Ela catalogou as posições deles, as suas posturas, as suas fraquezas. O da esquerda era excessivamente confiante, com o peso demasiado à frente dos pés. O da direita era nervoso, com os olhos a percorrerem a sala. O líder estava concentrado, mas a sua arrogância era um ponto cego do tamanho de um caminhão. O seu treino, a parte dela que tentara enterrar sob camadas de anonimato e leite vaporizado, veio à tona como um tubarão a romper a superfície da água. Era uma sensação fria e limpa, um veneno familiar. O Sr. Chen gaguejou algo sobre chamar a polícia. O líder riu, um som curto e desagradável. A polícia? Eles chegam aqui quando terminarmos. Nós somos a polícia neste quarteirão. Ele estendeu a mão, fechando-a em torno do pulso fino do Sr. Chen. Aquela foi a linha. Sarah moveu-se. Não houve pensamento consciente, nenhuma decisão tomada. Foi puro instinto afiado. Ela colocou o copo no balcão sem fazer barulho. Um passo, dois. Ela era uma sombra destacando-se da parede. O nervoso à direita viu-a aproximar-se e começou a virar-se. A mão dele enfiou-se dentro do casaco. Ele foi muito lento. A mão de Sarah disparou, não num soco, mas com a palma aberta a atingir o conjunto de nervos abaixo da orelha dele. Os olhos dele arregalaram-se de choque, o corpo dele caiu como um boneco com os fios cortados antes mesmo de ele registrar a dor. Ele bateu no chão com um baque final pesado. O líder soltou o Sr. Chen, virando-se para ela com um rosnado. Ele deu um soco desajeitado e poderoso, mirando a cabeça dela. Sarah não bloqueou. Ela contornou o golpe. O seu corpo moveu-se com uma economia brutal que pertencia a um campo de batalha, não a um café. Ela mergulhou por baixo do braço dele, a sua mão agarrando o pulso dele, enquanto a outra mão encontrava o cotovelo dele. Uma torção acentuada para cima. Um estalo repugnante ecoou no pequeno espaço quando o ombro dele se deslocou. Ele gritou, um som agudo e fino de pura agonia, e caiu de joelhos, segurando a articulação destruída. O terceiro homem, o excessivamente confiante, olhou com o horror paralisado. Ele tinha uma faca na mão, mas a segurava como uma criança segura um garfo. Sarah deu um único passo em direção a ele. Ela não falou. Não precisava. Os seus olhos, normalmente calmos e distantes, agora brilhavam com um fogo frio e antigo. Era o olhar de alguém que tinha visto o pior da humanidade e se tinha tornado algo mais perigoso em resposta. Era o olhar de uma arma que se tinha tornado autoconsciente. Ele viu isso e toda a coragem que tinha evaporou-se. A faca caiu no chão. Ele recuou, tropeçando no seu parceiro inconsciente, e Crabbe caminhou até a porta, balbuciando desculpas. O silêncio voltou, desta vez limpo e nítido. Ele era pontuado apenas pelos gemidos do líder. Sarah olhou para ele com uma expressão vazia no rosto. O fogo nos seus olhos diminuiu, recuando para as profundezas. Ela era apenas uma barista novamente,
Uma jovem tranquila com um avental manchado de café. Saia, disse ela, com uma voz baixa, quase um sussurro, mas que carregava o peso de uma ordem de um carrasco. O homem, segurando o braço, levantou-se cambaleante, ajudou o seu parceiro, atordoado, a levantar-se e, meio a arrastar, meio a carregar, levaram o terceiro homem para fora da porta para a tarde indiferente de Brooklyn. O Sr. Chen olhou para ela de boca aberta. Ele não a via como a rapariga tranquila que fazia os seus lates, mas como a força silenciosa e letal que acabara de se materializar na sua loja. Ela se movia com um tipo de eficiência que não era aprendida. Era forjada. Forjada no fogo, no sangue e em promessas quebradas na escuridão. Sarah simplesmente pegou a faca caída, limpou-a com um pano e colocou-a lá atrás do balcão. Ele deixou cair isto, disse ela, com a voz perfeitamente calma, como se estivesse comentando sobre o tempo. A fortaleza do seu silêncio estava de volta, mas o estrago já estava feito. O fantasma estava lá solta. Um homem sentado no canto, que não tinha mexido um músculo durante todo o encontro de 6 segundos, dobrou lentamente o seu jornal. Ele vestia um fato feito à medida que valia mais do que tudo no café combinado. Colocou uma nota de $20 na mesa pelo seu café expresso intocado, sem tirar os olhos de Sarah. Ele lhe era Dante. Não era um soldado de rua. Era um observador, um executor de calibre superior. Não tinha interferido porque estava demasiado fascinado. Já tinha visto brigas de bar e derrubadas brutais, mas nunca tinha visto nada assim. Não era uma briga, era uma remoção, um desmantelamento sistemático de uma ameaça. Sem movimentos desnecessários, sem emoção, apenas uma calma fria e aterrorizante. Ele acenou com a cabeça uma vez, num gesto que parecia assustadoramente respeitoso, e saiu. Tinha um relatório para fazer. O seu chefe, Salvatore Moretti, ficaria muito interessado na barista, que se movia como um fantasma. Os carros pretos começaram a aparecer no dia seguinte. Um Lincoln Navigator, com vidros escuros impenetráveis, estacionou do outro lado da rua por 3 horas antes de ser substituído por um Cadillac Escalade. Eles nunca fizeram nada. Apenas ficavam parados. Sentinelas silenciosas, a sua presença era um zumbido constante de pressão. Sarah viu-os, é claro. Ela rastreou-os. A sua mente, condicionada para avaliar ameaças, registrou automaticamente as matrículas, os horários, as mudanças sutis. Era o tipo de vigilância que não tinha a intenção de ser escondida. Era uma declaração, uma mensagem. Nós vemos-te, as suas noites, já um campo de batalha de insônia e memórias fragmentadas de areia e tiros, pioraram. Os sussurros de Kandahar agora misturavam-se com o rugido baixo de um motor V8 em marcha lenta do lado de fora do seu apartamento. O fracasso que lhe custou tudo, que transformou Sarafina Vance num fantasma, parecia mais próximo do que nunca. Ela escolheu essa vida de penitência silenciosa, de servir café e ser invisível para escapar daquele mundo. E agora esse mundo, ou uma versão diferente dele, a encontrou. No terceiro dia, Dante voltou. Ele entrou no café tão silenciosamente quanto tinha saído, movendo-se com a graça de um predador. Ele caminhou até o balcão e colocou um envelope grosso sobre a madeira polida. Do Sr. Moretti, disse ele, sua voz um murmúrio baixo. Ele aprecia cidadãos com espírito comunitário. Ele está a cuidar da proteção do café. A partir de agora, ninguém mais incomodará o Sr. Chen. Sarah não tocou no envelope. Não precisamos da proteção dele. Os lábios de Dante se curvaram em um sorriso sem calor. Não é um pedido, é uma cortesia. Ele também solicita a sua presença. Uma conversa. Ele deslizou um cartão preto pelo balcão. Havia apenas um número de telefone nele. Ele é um homem que valoriza o talento. A palavra pairou no ar entre eles. Talento? Ele não se referia à sua habilidade de espumar leite. Ambos sabiam o que ele queria dizer. Ele estava a falar da eficiência letal, do fogo frio. Salvatore Moretti não estava apenas a observá-la. Ele estava a recrutá-la. O pensamento fez-lhe correr um arrepio pela espinha que nada tinha a ver com o ar-condicionado do café. Ela era um instrumento de guerra quebrado a tentar esquecer como ser uma arma. E o senhor do crime mais poderoso da cidade queria apanhá-la e apontá-la. Ela ignorou o cartão. Os dias passaram. Os carros permaneceram. A pressão aumentou. Ela podia sentir a rede a apertar. Eles não iam embora. Ela conhecia o tipo deles. Eram pacientes.
Eram implacáveis. Finalmente, numa terça-feira à tarde, exatamente uma semana após o incidente, o sino acima da porta do café tocou e a atmosfera na sala mudou. A conversa baixa dos clientes cessou. O ar ficou pesado, denso, com uma gravidade perigosa inegável. Salvatore Moretti entrou. Ele não era um homem grande, mas a sua presença preenchia todo o espaço. Ele usava um fato cinza escuro feito sob medida, com o cabelo prateado impecavelmente penteado. Movia-se com uma graça tranquila e deliberada, os seus olhos escuros absorvendo tudo de uma só vez. Era o centro do seu próprio universo, e acabara de trazer esse universo para o pequeno e frágil santuário dela. Dante seguia um passo atrás, uma sombra leal. Moretti não olhou para ela a princípio. O seu olhar recaiu sobre o local exato no chão onde os seus homens haviam caído. Viu as marcas de arranhões no azulejo, a tensão tênue que ainda pairava no ar. Ele conseguia ler a história daquela sala. Então seus olhos se levantaram e encontraram os dela. Seu olhar era intenso, inteligente e profundamente inquietante. Era o olhar de um homem que não perdia nada. Um homem que construiu seu império com base no controle e na intimidação calculada. Mas nela ele viu algo que desafiava o cálculo. Ele caminhou até o balcão, seus sapatos de couro caros não fazendo nenhum som no chão. Ele ficou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro suave e limpo de sua colônia. Ele não sorriu. Ele não ameaçou. Ele simplesmente olhou para ela, seu olhar tirando o avental, o comportamento calmo, o anonimato cuidadosamente construído. Ele estava procurando o soldado por baixo. Os meus homens foram pouco profissionais, disse ele com a sua voz grave e suave de barítono. Era uma voz habituada a dar ordens e a ser obedecida sem questionamentos. Eles também foram tolos. Confundiram uma leoa com um gatinho. Sara não disse nada. O seu coração batia num ritmo constante e controlado, uma batida de baterista que ela dominava sob pressão. Ela não mostraria medo. Ela não mostraria fraqueza. Os olhos de Salvatore Moretti estreitaram-se ligeiramente, com um lampejo de apreço nas suas profundezas. Ele respeitava o seu silêncio. Respeitava sua quietude. Ele gesticulou vagamente em direção à porta. Dante descreveu o que aconteceu. Ele disse, tu moveste-te de forma diferente. Ele disse, fizeste 3 homens armados parecerem crianças. Ele fez uma pausa. O seu olhar fixou-se no dela. Já vi homens do exército, dos fuzileiros navais. Eles são barulhentos, são raivosos. Tu és silenciosa, precisa. Esse é um tipo diferente de treino, um nível mais elevado. Ele inclinou-se ligeiramente, baixando ainda mais a voz, num murmúrio confidencial e perigoso destinado apenas a ela. Então, tenho de perguntar. A pergunta era simples, direta, e cortou todas as pretensões que ela tinha construído à sua volta nos últimos 2 anos. Quem te treinou? Sara manteve o olhar fixo nele. O mundo pareceu parar. Naquele momento, não havia café, nem Nova York, nem passado, nem futuro. Havia lá apenas 2 pessoas de lados opostos de um abismo moral, separadas por alguns centímetros. Ela poderia mentir, poderia não dizer nada, mas sabia com absoluta certeza que ele perceberia qualquer engano. Ele estava à procura de uma verdade que já suspeitava. Então, ela deu-lhe essa verdade. A sua voz era monótona, sem inflexão, uma simples declaração de um fato que tinha definido e destruído a sua vida. Navy SEAL. As palavras quebraram o ar entre eles. Não era uma gabarolice. Era uma confissão. Uma explicação para o fantasma nos seus olhos. A expressão de Salvatore Moretti não mudou, mas algo profundo nos seus olhos mudou. O lampejo de apreço tornou-se um flash de profundo reconhecimento. Naquele momento, ele não viu um soldado, um barista ou um potencial trunfo. Ele viu um espelho. Ele viu a mesma solidão profunda, a mesma violência reprimida, a mesma disciplina nascida de uma vida de solidão e escolhas impossíveis. Ele, um rei no seu mundo de sombras, acabara de encontrar uma rainha no último lugar que esperava. E Sarafina Vance, o fantasma do Brooklyn, sabia que a sua vida tranquila tinha acabado. Ela tinha sido vista. O nome Salvatore Moretti era um fantasma que agora assombrava todos os cantos da vida tranquila de Sarafina Vance. Não era a sua presença física, mas o peso dela, uma pressão atmosférica que mudava tudo. O sedã preto, um Lincoln Continental com janelas tão escuras quanto segredos,
Era uma presença permanente do outro lado da Rua do Café. Agora era um guardião silencioso e impassível, ou uma jaula, dependendo do ângulo. O Sr. Chen, o proprietário idoso, agora tratava-a com uma mistura de admiração e terror, inclinando ligeiramente a cabeça sempre que ela reabastecia a sua chávena de chá pessoal, como se ela fosse alguma divindade antiga de proteção que ele tivesse acidentalmente invocado. Os frequentadores também sentiam isso. A conversa descontraída no café do Brooklyn tinha sido substituída por um murmúrio baixo e respeitoso. O seu anonimato, a única coisa pela qual ela tinha lutado, pelo qual tinha sangrado, desaparecera nos 6 segundos que levou para desmantelar 3 dos homens de Moretti. Sarah cumpria os seus turnos com a mesma economia de movimentos treinada. Mas os seus sentidos estavam em alerta máximo, um estado em que ela não vivia totalmente desde Kandahar. Cada cliente que entrava era uma ameaça potencial que ela avaliava e descartava. Cada carro que abrandava era um ataque potencial. Ela sentia o peso fantasma da sua armadura corporal, o aperto familiar de uma espingarda que não estava lá. Salvatore Moretti tinha feito mais do que apenas reparar nela. Ele tinha reativado-a, e ela odiava-o por isso. A sua chamada proteção era uma coleira, uma declaração pública de que ela, Sarafina Vance, era agora uma pessoa de interesse, sua propriedade. No submundo de Nova York, isso era um alvo. A primeira onda chegou numa quinta-feira. Um homem que ela nunca tinha visto antes, vestido com um fato um pouco elegante demais para o bairro, entrou. Ele não fez nenhum pedido. Ele apenas caminhou até o balcão com os olhos frios e inexpressivos, sem tirar os olhos dela. Colocou um jornal dobrado sobre a madeira polida. Para o amigo do Sr. Moretti, disse ele, com uma voz rouca e sussurrante, e então se virou e saiu. Sarah não tocou nele imediatamente. Ela o observou entrar num carro preto rival, um Maserati. Dillard afastou-se do meio-fio. As suas mãos estavam firmes enquanto desdobrava o jornal. Estava aberto na página dos obituários. Um nome estava circulado à tinta vermelha. Um chefe sindical de nível médio que recentemente tinha mudado de lealdade para Moretti. A mensagem era clara. A família Viscovi, principais rivais de Moretti, estava a enviar os seus cumprimentos, e tinham-nos enviado através dela. Ela era o quadro de mensagens, a vulnerabilidade que eles procuravam. Naquela noite, pela primeira vez em anos, os pesadelos voltaram com força total. Não as sombras vagas habituais de fracasso e perda, mas repetições específicas em alta definição de areia, gritos e o gosto metálico da traição. Acordou enredada nos lençóis, com o coração a bater forte contra as costelas, o nome do seu antigo comandante. General Madison, um gosto amargo na língua. O sonho era um aviso. Sempre foi. No dia seguinte, a sensação de estar a ser observada mudou. Já não era apenas a vigilância desajeitada e estática dos homens de Moretti no Lincoln. Isto era diferente. Era móvel, profissional, um fantasma às suas 6 horas. No caminho para casa, ela sentiu uma mudança subtil no fluxo de pedestres atrás dela. Um reflexo que permaneceu 1 segundo a mais na vitrine de uma loja. Não era o Vesco. O estilo deles era barulhento, arrogante. Este era disciplinado, paciente, militar. O treino de Sarah assumiu o controle instantaneamente. Ela não olhou para trás. Virou à direita numa estação de metro lotada na Atlantic Avenue, misturou-se com o fluxo de passageiros, entrou num comboio que estava a partir, mesmo quando as portas estavam a fechar, e saiu 2 paragens depois. Ela voltou por uma série de ruas secundárias, o seu caminho calculado e imprevisível. Numa viela suja, ela finalmente parou, encostando as costas no tijolo frio, controlando a respiração. Ouvindo. Durante 10 minutos não se ouviu nada além do som distante das sirenes e do zumbido da cidade. Ela os havia perdido, mas a confirmação era um nó frio no estômago. Alguém do seu passado estava ali, alguém que sabia como caçar um fantasma. A família Vescovi, no entanto, não tinha essa sutileza. 2 noites depois, eles intensificaram as coisas. A janela da frente do café foi quebrada. As palavras Moretti foram pintadas com spray em letras vermelhas irregulares na fachada de tijolos. Quando Sarah chegou para o seu turno antes do amanhecer, encontrou o Sr. Chen a varrer os cacos de vidro, com os ombros caídos em sinal de derrota. Essa foi a gota d'água.
Eles tinham passado de uma ameaça profissional contra ela para um ataque a um homem inocente. Sua obra, cuidadosamente construída, não só estava destruída, como agora era um perigo para as mesmas pessoas com quem ela tentava se misturar. Antes que ela pudesse sequer pensar no seu próximo passo, o Lincoln preto parou e, desta vez, o próprio Salvatore Moretti saiu do carro. Ele avaliou os danos com uma expressão de fúria fria no rosto e seus olhos, da cor de um uísque caro, encontraram os dela. É isto que acontece quando um problema é deixado a apodrecer, disse ele, a sua voz um murmúrio grave que cortava o frio da manhã. É isto que acontece quando você coloca um alvo nas minhas costas, retrucou Sara, a sua voz calma, mas cheia de raiva. Este é o seu mundo, Moretti, não o meu. Pegue os seus homens e vá embora. Eu consigo cuidar de mim mesma. Um lampejo de diversão ou talvez respeito passou pelos seus olhos. Acha mesmo? Pode impedir uma bala destinada a este velho. Pode impedi-los de incendiar este lugar com ele lá dentro. Isto já não é sobre si, menina Vance, é sobre o meu nome. Eles usaram-na para me insultar. Isso não vai ficar assim. Ele deu um passo à frente, tio. O aroma da sua colônia cara invadiu o espaço dela. Os meus homens vão levá-la para um lugar seguro. Ficará lá até que isto seja resolvido. Não era um pedido. Era uma ordem envolta na seda da lógica. Ela viu a verdade nas palavras dele. A sua presença ali agora era um risco para o Sr. Chen. Ela poderia lutar contra Moretti. Provavelmente poderia até incapacitar os homens dele e desaparecer. Mas Vesco e as outras sombras mais profissionais não iriam parar. Ela era uma ponta solta, uma arma que alguém havia deixado na mesa, e agora todos estavam a disputar para ficar com ela. Pela primeira vez, a sua solidão não era uma fortaleza. Era uma fraqueza fatal. Derrotada, ela acenou com a cabeça uma vez, um movimento brusco e relutante do queixo. O lugar seguro era um apartamento na cobertura com vista para o Central Park, uma gaiola estéril de vidro, aço e couro branco. Era tão limpo, tão desprovido de personalidade. Parecia mais um showroom do que uma casa. Era um lugar para coisas, não para pessoas. Sara ficou no centro da vasta sala de estar, sentindo-se totalmente exposta sob a iluminação do trilho. Moretti dispensou os seus homens, deixando os dois sozinhos, o silêncio denso com uma tensão não expressa. Ele caminhou até as janelas do chão ao teto, olhando para as luzes da cidade. Os vescos são sangue antigo. Impacientes, disse ele quase para si mesmo. Eles acham que força é fazer o máximo de barulho. Estão errados. Força é sinônimo de controlo. Ele virou-se para ela. Algo que você parece entender. Sara permaneceu em silêncio, com os braços cruzados sobre o peito. Ela era uma prisioneira numa gaiola dourada e recusava-se a conceder-lhe a cortesia de uma conversa. Ele não pareceu incomodado com o silêncio dela. Caminhou até um bar e serviu 2 copos de uísque, o líquido âmbar refletindo a luz. Estendeu um para ela. Ela ignorou. Ele colocou-o na mesa de mármore à sua frente. Eu pedi aos meus homens para investigarem-te, Sarafina. O uso do nome completo dela foi uma jogada deliberada, uma reivindicação de intimidade que ela não havia concedido. Não foi fácil. É como se não existisses antes de começares a servir café no Brooklyn. Alguns arquivos militares selados e editados, dispensa honrosa, nada mais. Um fantasma. Era essa a questão, disse ela com voz monótona. Um Navy SEAL não decide simplesmente tornar-se barista, contrapôs ele, tomando um gole lento da sua bebida. Algo aconteceu. Algo a destruiu ou você destruiu isso? Sara cerrou os dentes. Ele estava sondando, procurando uma fraqueza que pudesse explorar, um botão que pudesse apertar. Você não quer saber sobre o meu passado, Moretti? Oh, acho que quero, disse ele com uma voz perigosamente suave. Porque o teu passado acabou de aparecer à minha porta. Os Vecois são uma coisa, animais previsíveis. Mas as minhas fontes dizem-me que eles têm um novo parceiro. Um parceiro silencioso. Alguém que não é do nosso mundo. Alguém com um treino governamental e um rancor muito pessoal contra a minha família. O sangue de Sara gelou. Não podia ser uma coincidência. Moretti observou-a com um olhar perspicaz e analítico. Ele viu o brilho nos olhos dela, a mudança sutil na sua postura. Ele sabia que tinha atingido um ponto sensível. Dizem que esse parceiro está à procura de algo ou alguém,
Um soldado que desapareceu após uma missão em Kandahar ter corrido mal. Uma missão que deveria expor uma rede de oficiais militares corruptos. Cada palavra era um golpe de martelo, desmantelando as paredes que ela tinha construído em torno do seu passado. Os Vesco não estavam apenas a testá-lo, e as sombras que a seguiam não eram apenas uma memória. Estavam ligadas. A sua missão falhada e o empreendimento criminoso da família dele estavam, de alguma forma, impossivelmente ligados. O general Madison, o homem que orquestrou a traição que custou a Sarah, a sua equipa e a sua alma, estava aqui e trabalhava com o inimigo mortal do seu novo protetor. Ela e Moretti não eram mais apenas um chefe da máfia e um ex-soldado. Eles eram dois pontos opostos num mapa, com uma terceira força invisível traçando uma linha reta e sangrenta entre eles. Ele pensava que estava a proteger um recurso curioso, uma arma que poderia usar. Ele não tinha ideia de que acabara de trazer a guerra para a sua própria porta. E ela, que buscava apenas silêncio e anonimato, estava no epicentro da tempestade que se aproximava, acorrentada ao único homem em quem nunca poderia confiar, mas que agora era a única pessoa entre ela e os fantasmas dos quais não podia mais fugir. A atração proibida entre eles não era mais apenas uma faísca de curiosidade. Era o reconhecimento sombrio de um inimigo comum, um laço forjado não pela atração, mas pela destruição mútua iminente. A chuva caía sobre Manhattan em lençóis escorregadios e oleosos, desfocando as luzes da cidade numa aquarela de neon e sombras. Era o tipo de noite que engolia segredos, o tipo que Salvatore Moretti normalmente navegava a partir do silêncio blindado do seu sedã. Esta noite era diferente. Esta noite, Sarafina Vanna estava sentada no banco do passageiro da frente, uma mulher silenciosa e enérgica, cuja presença se tinha tornado tanto uma necessidade como uma profunda perturbação. Estavam a sair de um dos seus armazéns à beira-mar após uma reunião tensa. O ar dentro do carro estava pesado com coisas não ditas, o seu silencioso desdém pelo mundo dele, o fascínio inquietante dele pelo mundo dela. A família Vescoy tinha andado a fazer barulho mais ousada do que o habitual. Pequenos ataques mordazes às suas linhas de abastecimento, sussurros aos ouvidos errados. Mas algo na sua recente confiança parecia diferente. Era demasiado preciso, demasiado militar. Era por isso que Sarah estava ali como, não como guarda-costas no sentido tradicional, mas como um fantasma ao seu lado. Um sistema de alerta precoce cujos sentidos estavam sintonizados numa frequência que os seus homens não conseguiam ouvir. Ela não tinha dito mais do que 10 palavras desde que partiram. O seu olhar varria as ruas castigadas pela chuva. A sua postura era um estudo e uma quietude absoluta que gritava prontidão. O ataque veio sem aviso. Não foi uma chuva desajeitada de balas de um carro em movimento. Foi uma equação de violência executada com precisão arrepiante. Uma carrinha utilitária preta, aparentemente estacionada, de repente rugiu, batendo de lado no carro da frente e enviando-o a girar contra uma barreira de betão. Quase simultaneamente, um segundo veículo bloqueou a retaguarda, prendendo-os numa armadilha mortal sob o esqueleto enferrujado de uma ferrovia elevada. Era uma clássica emboscada em forma de L, como nos livros, e Sarah conhecia o manual de cor. Antes mesmo que o motorista de Moretti pudesse praguejar, o mundo explodiu em flashes de tiros. O barulho metódico de tiros de rifle com um silenciador juntou-se ao barulho caótico das armas de mão. Não era apenas o Vesco, era profissional. Os homens de Moretti, soldados de rua endurecidos, foram pegos de surpresa. Seu fogo de retorno era descontrolado e em pânico. Mas Sarah já estava em movimento. "Abaixem-se", ordenou ela, sua voz cortando o barulho como uma lâmina. Não era um grito. Era uma ordem forjada no cadinho do combate. E Moretti obedeceu sem pensar 2 vezes. Ela empurrou a cabeça dele para baixo do painel, enquanto o vidro blindado do carro começava a rachar sob o ataque. "Motorista, dê ré. Atropele-os agora." O motorista, um homem chamado Léo, com 15 anos de serviço leal, ficou paralisado por meio segundo a mais. Uma bala de alto calibre perfurou o bloco do motor e o carro morreu com uma tosse metálica. Outra bala rasgou a porta do lado do motorista e Léo caiu sobre o volante. Sua parte na história terminou. O caos reinava, mas na mente de Sarah havia apenas um silêncio frio e claro. Ela processou os ângulos de tiro, a cadência das armas,
a localização estratégica do inimigo. 2 atiradores nas vias elevadas acima, fornecendo fogo de cobertura, pelo menos 4 no solo avançando, eles estavam a ser sistematicamente desmantelados. Enquanto o mundo de Moretti era construído com base no medo e na intimidação, esses atacantes operavam com táticas e superioridade de fogo. "Dá-me a tua arma", disse ela a Salvatore, sem tirar os olhos da rua. Ele colocou a sua pesada pistola personalizada na mão dela sem hesitar. Ele viu-a verificar o carregador, os seus movimentos econômicos e fluidos, uma dança com um propósito mortal. Ela não era mais a barista tranquila do Brooklyn. Era uma criatura completamente diferente, uma predadora no seu elemento natural. "Vamos sair pelo lado do passageiro. Quando eu me mover, tu segues, sem perguntas, sem hesitação. Entendes?" A voz de Sarah era monótona, desprovida de emoção, mas transmitia uma autoridade que eclipsava a dele. Salvatore Moretti, o homem que comandava um império criminoso, simplesmente acenou com a cabeça. Pela primeira vez na sua vida adulta, ele tinha entregado completamente o controle a outra pessoa. Sarah respirou fundo, prendeu a respiração e então explodiu em movimento. Ela chutou a porta para abri-la, usando-a como um escudo temporário, e disparou 3 tiros em um padrão preciso e controlado em direção aos homens que avançavam. 2 deles caíram. O terceiro correu para se proteger. Não foi uma demonstração de poder de fogo. Foi uma demonstração de precisão. Isso lhes rendeu 3 segundos. "Agora, Sal, mexa-se!" ela gritou. Salvatore saiu do carro. O seu fato caro estava agora encharcado de chuva e sujidade. O ar estava ácido com o cheiro de pólvora. Sarah já estava à sua frente, o corpo baixo, a pistola emprestada, disparando em rajadas agudas e definitivas. Ela não estava apenas a atirar, estava a suprimir, forçando o inimigo a manter a cabeça baixa enquanto o conduzia para a única fuga viável, um beco estreito e cheio de lixo entre 2 armazéns de tijolos. Uma bala rasgou o tecido do casaco de Moretti, roçando as suas costelas com uma linha de fogo abrasadora. Ele grunhiu de dor, mas continuou a andar, alimentado pela adrenalina e pela força da vontade dela. Eles mergulharam na escuridão do beco. O som do tiroteio diminuiu, substituído pelo bater frenético dos seus próprios corações e pelo tamborilar da chuva no metal ondulado. Sarah empurrou-o contra uma parede com a mão no peito dele, ouvindo. A respiração dela estava firme, controlada. A dele estava irregular. "Eles vão vasculhar a área", sussurrou ela, a voz quase inaudível por causa da tempestade. "Eles são disciplinados. Não vão desistir." Ela recarregou a pistola com um carregador sobressalente que tirou do porta-luvas dele, o clique metálico ensurdecedor no silêncio repentino. Ela olhou para a mancha escura que se espalhava pelo seu lado. "Está muito grave." "Vou sobreviver", ele disse com voz rouca, encostando-se pesadamente ao tijolo. Ele olhou para trás, para a rua onde os últimos dos seus homens estavam a ser silenciados. A raiva e uma amarga sensação de impotência tomaram conta dele. Ele tinha sido enganado, completamente manobrado. "A raiva fica para depois. Sobreviva agora", afirmou Sarah, já procurando uma saída no beco. Eles estavam encurralados. Mas para um Navy SEAL, encurralado era apenas uma palavra para um problema mais complexo. Os seus olhos se ajustaram à escuridão, identificando uma escada de incêndio enferrujada a 6 metros acima deles. Era a única saída. "Para cima", disse ela, apontando. "Acha que consegue?" Moretti olhou para o ferimento no seu lado, depois para a escada e, por fim, para ela. Nos olhos dela não havia piedade, apenas uma avaliação pragmática das suas capacidades. Era estranhamente revigorante. Ele acenou com a cabeça, cerrando os dentes. "Tire-nos daqui." A subida foi agonizante para ele, cada movimento provocando uma nova onda de dor pelo seu corpo. Sarah foi primeiro, cobrindo-o de cima. A sua pistola apontava para a entrada do beco. Quando ele finalmente se arrastou para o telhado escorregadio e molhado, desabou, ofegante. A cidade se estendia diante deles, uma paisagem cintilante e indiferente. O som de sirenes começou a soar à distância, uma resposta inútil e tardia. Sarah não hesitou. Ela o puxou para que se levantasse. "Ainda não estamos seguros." Por aqui ela conduziu-o por uma série de telhados interligados, uma procissão silenciosa e manca pelo centro da tempestade.
O seu conhecimento da paisagem urbana era tão intuitivo quanto o conhecimento dele do seu próprio território. Finalmente, ela parou, forçou a abertura de uma porta de acesso ao telhado e guiou-o por uma escada empoeirada até um corredor deserto. O edifício era uma antiga fábrica de roupas, abandonada há muito tempo. O ar estava viciado, carregado com os fantasmas da indústria. Ela encontrou um escritório vazio, com a porta pendurada numa dobradiça, e o ajudou a entrar. Ele caiu no chão, com as costas encostadas numa parede descascada, a adrenalina finalmente dando lugar a um cansaço profundo e a realidade latejante do seu ferimento. Sarah imediatamente começou a trabalhar. Ela rasgou uma tira de tecido da bainha da sua própria camisa, com movimentos precisos e distantes. "Preciso de ver", disse ela, a sua voz suavizando-se pela primeira vez. Não era gentileza. Era o tom clínico de uma médica de campo. Ele desabotoou a camisa, revelando um longo corte sangrento ao longo das costelas. Um arranhão profundo, mas não uma perfuração. Ele tinha tido sorte. Ela limpou a ferida com um pequeno frasco de desinfetante para as mãos que tirou do bolso com um toque firme e eficiente. Salvatore observou-a, com a mente a girar. Observou o foco intenso nos olhos dela, a competência firme das mãos dela. Na luz fraca que se filtrava pela janela suja, viu as linhas tênues de cicatrizes nos nós dos dedos dela, a força nervosa nos antebraços dela. Esta mulher era um paradoxo. Um fantasma belo que servia café e uma guerreira capaz de desmantelar uma equipa de assassinos profissionais. Enquanto ela trabalhava para fazer uma ligadura de pressão, a sua manga, encharcada e pesada pela chuva, deslizou pelo seu antebraço, e Salvatore viu. Era pequena, quase imperceptível. Uma tatuagem desbotada em tinta preta logo abaixo do seu pulso. Não era um desenho feito para ser exibido. Era um símbolo, intrincado e específico, uma serpente estilizada. O seu corpo enrolava-se firmemente em torno de uma adaga apontada para baixo. A imagem atingiu-o como um golpe físico. Uma memória há muito enterrada surgiu com violenta clareza. Ele era um menino sentado no escritório do pai, a sala cheia de fumo de charuto e o cheiro de couro velho. O pai falava em voz baixa e irritada com o seu confidente mais próximo sobre uma traição. Um parceiro de negócios, um homem com profundas ligações políticas, tinha sido traído por um general corrupto do exército. Mas antes disso, o seu pai falou de um rumor, uma lenda nos seus círculos, uma unidade fantasma dentro das forças especiais, uma equipa que operava tão fora dos livros que não existia oficialmente. Diziam que eram intocáveis, enviados para limpar confusões que o governo não podia reconhecer. Tinham uma marca, disse o seu pai, um símbolo que usavam para se identificarem uns aos outros, uma serpente e uma adaga. O seu pai descartou isso como folclore, uma história para assustar os rivais. Salvatore olhou para a tinta na pele de Sarah. Era idêntica. "Onde você conseguiu isso?" A sua voz era um murmúrio baixo que rompeu o silêncio da sala. Sarah congelou, com as mãos pairando sobre o ferimento dele. Ela instintivamente tentou puxar a manga para baixo, um gesto reflexivo e defensivo. Seu rosto, geralmente uma máscara indecifrável, nublado com uma sombra do seu passado. "Não é nada. Uma insígnia de unidade." "Qual unidade?" ele insistiu, com o olhar fixo nela. Isso era mais do que uma coincidência. A precisão da emboscada, as táticas militares, a ousadia repentina dos seus inimigos e agora este símbolo. As peças estavam a encaixar-se de uma forma que lhe arrepiou os pelos dos braços. "É confidencial", respondeu ela com a voz tensa. Tentou voltar a enfaixar o seu lado, mas ele agarrou-lhe o pulso com uma força surpreendente, apesar do ferimento. O seu toque não era agressivo. Era exigente, investigativo. "O meu pai costumava falar sobre essa marca", disse Salvatore lentamente, sem tirar os olhos dela. "Ele dizia que pertencia a uma equipa que perseguiu um general corrupto, um homem que traiu um dos nossos, um homem que lavava dinheiro através de contratos militares no Afeganistão. A equipa foi enviada para expô-lo, mas foi emboscada e exterminada, ou pelo menos é o que dizem." Sarah ficou completamente imóvel. Toda a cor desapareceu do seu rosto. O nome do país? Afeganistão. Pairou no ar entre eles como um fantasma. Kandahar, a missão, a traição. Tudo voltou à sua mente, não como uma memória,
mas como um horror vivo e pulsante. Salvatore viu o reconhecimento, o choque, a dor que brilhou nos olhos dela antes que as barreiras voltassem a se erguer. Ele sabia. O general, disse ele, baixando a voz até quase um sussurro. Aquele que a minha família tem procurado há 20 anos. Aquele que tem te seguido. O nome dele é Marcus Thorne. Ao ouvir o nome, um tremor visível percorreu Sarafina. Era o nome dos seus pesadelos. O nome no relatório confidencial. O homem que armou para que a sua equipa morresse, que orquestrou a missão em Kandahar que lhe custou tudo. Ela acreditava que era um desastre militar isolado, um segredo que ela tinha de carregar sozinha. Mas não era. Era parte de uma história muito mais antiga e muito mais sombria. A sua missão fracassada não era um começo nem um fim. Era a continuação de uma rixa sangrenta, uma vingança que começou no mundo de Salvatore Moretti e se espalhou para o dela. Eles se entreolharam no silêncio empoeirado da fábrica abandonada. A tempestade rugia lá fora. As sirenes desapareceram. Eles eram de dois mundos diferentes, um soldado e um chefe da máfia, separados pela lei, pelo código, pela moralidade. Mas naquele momento, eles viram a verdade. Os seus passados não eram correntes separadas que por acaso convergiram. Eram um único fio ensanguentado puxado por um inimigo comum, unindo-os num nó fatal e inescapável. A traição que destruíra a vida dela era a mesma que definira o legado da família dele, e o homem responsável agora caçava os dois. O grande salão de baile do Fifth Avenue Hotel era uma galáxia de estrelas roubadas, à luz de uma dúzia de lustres de cristal refletida em taças de champanhe, colares de diamantes e os sorrisos polidos da elite de Nova York. O ar carregado com o aroma de perfumes caros e o murmúrio baixo de 100 negociações privadas era uma prova do poder cuidadosamente administrado de Salvatore Moretti. Este era o seu baile de caridade anual, uma noite em que ele lavava a sua reputação na filantropia, lembrando à realeza legítima da cidade que a sua influência se estendia muito além das sombras. De um recanto tranquilo perto do terraço, Sarafina Vance observava tudo. Ela era um fantasma num vestido de seda azul safira escura, um vestido escolhido não por sua elegância, mas por sua falta de impedimentos. Ele se moldava ao seu corpo, permitindo uma liberdade de movimento que os vestidos mais ostentosos usados por outras mulheres nunca permitiriam. Seu cabelo estava preso, deixando seu pescoço à mostra, seus sentidos desimpedidos. Para um observador casual, ela era apenas mais uma bela convidada anônima. Mas Sarah não estava a observar. Ela estava a examinar. Os seus olhos, da cor de um mar agitado por uma tempestade, moviam-se com uma quietude inquietante, sem perder nada. Ela notou o peso do casaco de um segurança, o suor anormal na testa de um ajudante de garçom, os ângulos precisos do mezanino que ofereciam uma linha de visão clara para o pódio onde S logo falaria. O seu treino era um zumbido sob a sua pele, uma corrente constante de avaliação de ameaças que a mantivera viva no pó de Kandahar e agora a mantinha alerta num palácio de vidro e aço. Salvatore Moretti estava perto do centro da sala, um pilar de calma na corrente turbulenta da sociedade. Ele usava um smoking feito à medida, a imagem do carisma refinado, rindo com um senador, enquanto os seus olhos ocasionalmente encontravam os dela do outro lado da sala, de forma quase imperceptível. Era uma conversa silenciosa que tinham mantido toda a noite. Um ligeiro aperto na sua mandíbula era uma pergunta. Um piscar de olhos lento e deliberado da parte dela era a resposta. Tudo bem por agora. Os irmãos Vescoy, Marco e Luca, estavam reunidos perto do bar, com os seus fatos demasiado chamativos e os seus risos demasiado forçados. Eram pavões numa cova de leões, exibindo uma confiança que não tinham conquistado. Sarah catalogou os seus capangas, fingindo ser convidados, com os seus casacos mal ajustados, a não conseguirem esconder o armamento por baixo. Amadores, a verdadeira ameaça era mais silenciosa. O general Markham, o arquiteto da sua ruína, estava perto das portas francesas, um retrato de serviço distinto, com o seu cabelo prateado e uniforme decorado, que lhe conferiam uma aura de autoridade inquestionável. Ele conversava com um juiz federal, sua postura relaxada, seu sorriso benigno. Mas Sarah viu o predador escondido sob o uniforme. Ela viu como o seu olhar varria a sala,
não com o interesse casual de um convidado, mas com a fria geometria de um comandante de campo planejando um ataque. Ele era o fantasma do seu passado. O homem cuja traição lhe custou tudo. E agora ele estava ali, no mundo de Salorete. Um fantasma que ela e Sal juraram destruir. A aliança entre os Vescois e o general era profana. Um casamento desajeitado entre força bruta e astúcia tática. Esta noite seria a sua consumação. Sarah sentiu uma mudança na energia da sala, uma queda sutil na pressão que sinalizava uma mudança. Ela viu Dante, o homem de maior confiança de S, reposicionar-se subtilmente para mais perto do palco. Estava quase na hora. S despediu-se do senador e começou a caminhar lenta e deliberadamente em direção ao pódio. Cada passo era uma contagem regressiva. Sarah afastou-se da parede, a seda do seu vestido sussurrando contra a sua pele. Ela começou a flutuar pela multidão, o seu movimento uma corrente fluida e despercebida no rio humano. Ela manteve os olhos no general Markham. Ele era o pivô. A força dos Viscovi era apenas uma distração. Os homens de Markham seriam os verdadeiros artistas, atiradores, profissionais. Estariam escondidos, pacientes, à espera do sinal. Quando S chegou ao pódio e tocou no microfone, um suave zumbido silenciou a sala. Sarah viu. O general Markham, ainda sorrindo para o juiz, ergueu a taça de champanhe. Não era um brinde, não me entende? Os seus dedos estavam posicionados de uma maneira específica, um comando não verbal. O seu polegar bateu 2 vezes na haste de cristal. Um sinal, uma luz verde. O mundo de Sarah estreitou-se para um túnel. Os candelabros, a música, os rostos, tudo se tornou uma aquarela esbatida. Tudo o que permaneceu nítido foi o general, o pódio e as 2 janelas no mezanino que ofereciam o tiro mais limpo. O seu corpo moveu-se antes que a sua mente terminasse de processar o comando. Não havia pânico, apenas um propósito frio e claro. Ela não era mais uma soldado. Ela era uma missão. Ela se moveu pela multidão cintilante, não mais vagando, mas abrindo o caminho. Um pedido de desculpas sussurrado aqui, um ombro roçado ali, seu ritmo acelerando a cada passo. As pessoas se viraram, irritadas com a interrupção. Mas um único olhar dela as silenciou. Elas não viram uma mulher rude com pressa, mas uma tempestade se movendo com velocidade sobrenatural. S tinha acabado de começar a falar. Amigos, ilustres convidados, estamos aqui esta noite por uma causa que nos une. A sua voz era calma, grave e ressonante. Uma onda sonora suave que a violência que se aproximava estava prestes a destruir. Sarah alcançou o general no momento em que ele baixava o copo. Ela não o tocou. Simplesmente entrou no seu caminho, bloqueando a sua visão do palco, o seu corpo um escudo repentino e inesperado. Ele virou-se, o seu sorriso educado vacilando ao reconhecê-la. Por uma fração de segundo, ela viu surpresa, depois um lampejo de puro ódio em seus olhos. Ele acreditava que ela era uma ruína, uma rapariga traumatizada servindo café no Brooklyn. Ele nunca imaginou que ela estaria ali, no seu mundo, olhando para ele com os olhos de uma mulher que voltou dos mortos para cobrar uma dívida. General Markham, disse ela. A sua voz não era um sussurro, era um tom claro e forte, amplificado pelo silêncio repentino e concentrado daqueles que os rodeavam. O microfone no pódio captou-a e, de repente, a sua voz estava em todo o lado, ecoando nos altifalantes. Se parou de falar, os seus olhos fixos nela. O rosto do general ficou tenso. Desculpe, acho que não nos conhecemos. Você sabe exatamente quem eu sou. Sarah o interrompeu, sua voz ganhando força, como uma lâmina sendo afiada. Você chamou a minha unidade, a Força-Tarefa Nightingale. Você nos enviou a Kandahar em uma missão que classificou como contra-espionagem? Mas não era. Era? Uma onda de confusão e fascínio percorreu o salão de baile. Isso era melhor do que fofoca. Era um drama a desenrolar-se no meio deles. Os irmãos Vesco congelaram com as taças de champanhe a meio caminho dos lábios. Sarah deu mais um passo em direção a Markham, forçando-o a recuar. Ela dominava o espaço entre eles. Não nos enviou para interceptar recursos inimigos. Enviou-nos para recuperar um livro-razão. O seu livro-razão, aquele que detalha a sua parceria com senhores da guerra locais. Aquele que lista cada peça de equipamento militar do Zé do Bamaio que vendeu no mercado negro. O rosto do general empalideceu.
a sua máscara de dignidade rachando. Esta é uma acusação ultrajante e insana. Esta mulher está claramente doente. Mas a voz de Sarah era agora uma onda gigantesca que arrastava todos para baixo. Ela virou ligeiramente a cabeça, o seu olhar percorrendo os vesco. E quando o negócio deu para o torto, precisaste de novos parceiros. Homens com certa experiência logística. Homens como a família Viscovi. Ela apontou um único dedo firme para eles. Prometeu-lhes uma parte do território de Salvatore Moretti em troca da ajuda deles para limpar a sua confusão. Uma confusão que incluía eliminar a última testemunha sobrevivente da sua traição. Eu. A sala explodiu numa cacofonia de suspiros e sussurros frenéticos. Isto não era apenas uma acusação. Era uma acusação proferida com a autoridade inabalável da verdade absoluta. Os atiradores no mezanino estariam agora hesitantes, as suas ordens subitamente ambíguas. O seu alvo já não era claro. Eles foram treinados para seguir ordens, não para serem cúmplices numa conspiração autodestrutiva. Markham balbuciou, procurando uma saída, mas estava preso no centro das atenções que ela criara. Segurança, retirem esta mulher. Mas ninguém se mexeu. Estavam todos paralisados por ela e pelo homem que agora descia do pódio. A sua expressão era indecifrável, a sua presença um vórtice de poder absoluto. Salvatore Moretti não se apressou. Movia-se com o mesmo ritmo deliberado de antes, os olhos nunca deixando o rosto de Sarah. Passou pelos políticos atordoados e pelos socialites horrorizados, pelos irmãos Viscovi paralisados e pelos seus capangas inúteis. Caminhou direto para o lado de Sarah. O general viu-o e recuou como se tivesse sido atingido. Isto não fazia parte do plano. Sarah terminou, a sua voz agora um rugido imponente que encheu todos os cantos do salão opulento. O meu nome é Sarafina Vance, ex-suboficial de primeira classe dos SEALs da Marinha dos Estados Unidos, e fui a única sobrevivente do massacre que o senhor orquestrou, General Markham. O senhor deixou-me para morrer, mas não conseguiu terminar o trabalho. A verdade explodiu no silêncio, uma explosão concussiva que destruiu reputações e acabou com carreiras. Naquele momento de caos impressionante e imaculado, com os olhos das pessoas mais poderosas de Nova York fixos neles, Salvatore Moretti estava ao lado dela. Ele não falou, não precisava. Simplesmente estendeu a mão e segurou a dela. O seu aperto era firme, inabalável, uma declaração silenciosa e absoluta. O título que definira o seu estranho e violento namoro ecoou no silêncio repentino e retumbante do grande salão. Ela enfrentara os homens dele num pequeno café, enfrentara os inimigos dele nas ruas. E agora, no palco mais grandioso que se podia imaginar, em meio às ruínas das ambições dos inimigos deles, ela estava ao lado dele, não como sua soldado, não como sua protetora, mas como sua igual. Uma força da natureza que derrubou as paredes do seu mundo perfeitamente controlado, não para destruí-lo, mas para lhe dar uma verdade tão crua e potente que valia a pena lutar por ela. Valia a pena morrer por ela. Valia a pena construir um novo império sobre ela. O toque da sua mão não foi um fim, mas uma coroação. O silêncio que se seguiu à declaração de Sarah foi mais profundo do que qualquer explosão. Foi um vácuo que sugou o ar do opulento salão de baile, extinguindo a música e congelando a brilhante assembleia da elite de Nova York num quadro de descrença. O general Thompson ficou paralisado, o rosto uma máscara de raiva apoplética, as palavras de um soldado que ele pensava estar há muito enterradas, agora ecoando como a sua sentença de morte pública. Ao seu lado, os restantes tenentes de Vescovi pareciam animais encurralados, a sua arrogância evaporando-se em puro medo primitivo. A verdade, outrora um fantasma confidencial, sussurrada apenas nos corredores do poder e nas salas secretas dos criminosos, era agora uma entidade viva e respirante no centro da sala, iluminada pela luz fria de 1000 lustres de cristal. Pela primeira vez em anos, Sarafina Vance sentiu o peso esmagador sobre a sua alma começar a diminuir. Os fantasmas de Kandahar, os rostos da sua equipa caída, o zumbido incessante do fracasso que tinha sido a banda sonora da sua vida. Tudo começou a desaparecer. Ela não os tinha banido, mas ao arrastá-los para a luz, tinha-lhes dado um nome, uma razão, uma justiça que lhes tinha sido negada.
O seu passado já não era uma vergonha secreta a ser gerida com noites sem dormir e café morno, mas uma arma que ela finalmente aprendera a manejar. Ela manteve-se firme, com a postura inabalável, o olhar fixo no homem, cuja traição colocara de sua vida nesse caminho tortuoso. Naquele momento, ela não era uma barista. Ela não era uma fugitiva. Ela era a Navy SEAL Serafina Vance, e ela estava cansada de fugir. Salvatore Moretti observava com uma expressão que misturava admiração e uma possessividade tão feroz que era quase tangível. Ele tinha visto o poder toda a sua vida, o poder do dinheiro, do medo, da lealdade comprada e paga com sangue. Mas isto era diferente. Este era o poder de uma vontade singular e inquebrantável. Ele tinha a trazido para o seu mundo para ser um escudo, um trunfo, uma anomalia bela e letal a ser controlada. Ele tinha sido um tolo. Ela não era uma peça no seu tabuleiro de xadrez. Ela era uma força da natureza que acabara de varrer o tabuleiro. Quando os primeiros murmúrios se espalharam pela multidão, seguidos pelo som distante de sirenes se aproximando, Salvatore sentiu os alicerces do seu próprio império tremerem. Os seus inimigos estavam expostos, sim, mas ele também. A sua ligação com essa mulher, essa assassina treinada pelo governo, estava agora gravada na consciência pública. O seu mundo cuidadosamente construído de sombras e negação plausível tinha sido destruído. E, no entanto, olhando para Sarah, que se mantinha desafiadora em meio aos escombros das suas vidas, ele não sentia arrependimento. Apenas uma sensação profunda e aterrorizante de começo. A sua mão, que tinha encontrado a dela no turbilhão, apertou o seu aperto. Não era mais um gesto de apoio, mas de solidariedade, uma âncora na tempestade que tinham desencadeado juntos. Ele não precisava falar. Os seus olhos diziam tudo. Estou contigo. A mensagem passou entre eles. Um voto silencioso que transcendeu os mundos que antes os separavam. A chegada dos agentes federais foi rápida e clínica. Eles se moviam com uma eficiência que cortava o caos, seus ternos escuros em contraste com as roupas brilhantes dos convidados horrorizados. O general Thompson e o Vesco foram presos sem resistência, seus rostos sombrios com a súbita e irreversível consciência de sua ruína. A imprensa, mantida à distância do lado de fora, explodiu em frenesi quando os titãs da indústria e do crime foram levados algemados. A história dominaria o ciclo de notícias por meses. Um general condecorado, uma poderosa família do crime e uma operação militar clandestina financiada por empreendimentos ilegais. Tudo derrubado pela voz de uma mulher no coração da cidade. Na sequência disso, o mundo de Salvatore foi lançado em turbulência. Os seus capos e soldados olhavam para ele com um novo tipo de respeito, tingido de medo. Ele tinha entrado no fogo com um fantasma e saído, não apenas ileso, mas segurando a tocha. Os seus rivais, aqueles que esperavam nos bastidores pela sua queda, recuaram para as sombras, sem saber como lutar contra um homem que agora comandava um poder que eles não conseguiam compreender. Ele tinha quebrado todas as regras do mundo deles, aliando-se a uma forasteira, um símbolo do próprio sistema contra o qual lutavam. Ele tinha arriscado a destruição absoluta por ela. Ao fazer isso, Salvatore Moretti criou inadvertidamente uma nova lenda para si mesmo. Ele não era mais apenas um rei. Era um rei com uma rainha cujo poder era de um tipo diferente, mais perigoso e mais leal. Não era uma lealdade nascida do sangue ou da homenagem, mas forjada num trauma partilhado e numa verdade pela qual valia a pena morrer. Eles deixaram a gala não como um chefe do crime e seu capanga, mas como parceiros no caos que haviam criado. Não falaram no carro blindado que os levou para a noite de Nova York. Não havia palavras para descrever a magnitude do que acabara de acontecer. Sarah observava as luzes da cidade a passar rapidamente pela janela, o reflexo mostrando uma mulher que ela mal reconhecia. O olhar assombrado e vazio nos seus olhos tinha desaparecido, substituído por uma clareza calma e nítida. Ela tinha encontrado o seu propósito, não nas sombras de um governo que a tinha descartado, mas ao lado de um homem que a via exatamente como ela era e não recuava. Ele via a guerreira, a sobrevivente, a arma, e tinha ficado ao lado dela enquanto ela usava essa arma para recuperar a sua própria vida. De volta ao silêncio estéril da sua cobertura com vista para o Central Park, a cidade se espalhava abaixo deles como um campo de estrelas cadentes. A adrenalina começou a desaparecer,
deixando em seu lugar uma intimidade profunda e silenciosa. Salvatore serviu 2 copos de um uísque escuro envelhecido, o cristal tilintando suavemente na vasta sala. Ele entregou um a Sarah, seus dedos roçando os dela. O breve contato causou um choque em ambos, um reconhecimento da linha que eles haviam cruzado irrevogavelmente. O meu pai costumava falar sobre uma dívida que nunca poderia ser paga, disse Salvatore, a sua voz um murmúrio baixo que preencheu o espaço entre eles. Uma traição que envenenou a nossa família por uma geração. Ele acreditava que a justiça era um mito. Ele teria gostado de si. Sarah tomou um gole do uísque. A sensação de queimação era bem-vinda. Eu não estava à procura de justiça para ele, disse ela, a sua voz suave, mas firme. Eu estava à procura de paz para eles, a minha equipa. E encontraste? Ele perguntou, os seus olhos escuros a procurar os dela. Ela pensou por um longo momento, os rostos dos seus companheiros mortos a passar pela sua mente. A dor ainda estava lá, uma dor surda que provavelmente nunca desapareceria completamente, mas já não era uma infecção violenta. Não, ela admitiu, a paz é para os mortos. Mas eu encontrei uma razão. Encontrei a verdade e já não sou um fantasma. Salvatore acenou com a cabeça num gesto lento de compreensão. Caminhou até a enorme janela do chão ao teto e olhou para a cidade que governava. Esta cidade foi construída sobre segredos, pensou ele. Acabaste de trazer o maior deles à luz. As coisas serão diferentes agora para mim, para ti. Sarah aproximou-se e ficou ao lado dele, os seus reflexos capturados no vidro. 2 figuras solitárias contra a metrópole em expansão. Eu sei. Ele virou-se para ela, o espaço entre eles carregado de tudo o que não foi dito. O perigo, a atração, o vínculo impossível que foi forjado na violência e na revelação. Tu não pertences a um café, Sarafina, afirmou ele. Não como uma ordem, mas como um facto simples e inegável. Tu também não pertences às sombras. A tua guerra acabou, mas a nossa está apenas a começar. Naquele momento, Sarah Vance compreendeu. Ela tinha encontrado o seu lugar, não num mundo em que deveria se encaixar, mas num mundo que ela ajudaria a criar. Um mundo onde as suas cicatrizes não eram fraquezas, mas uma prova da sua força. Um mundo onde as suas habilidades não eram uma maldição, mas um escudo para a única pessoa que a tinha visto de verdade, e escolhido ficar ao seu lado. Ela tinha procurado justiça pelo passado, e ao fazê-lo, tinha encontrado um futuro que nunca poderia ter imaginado. Salvatore Moretti, um homem que vivia segundo um código de honra e violência, tinha procurado proteger o seu legado, e Betati, em vez disso, tinha encontrado uma redenção que nunca soube que precisava. Eram 2 predadores de selvas opostas, os seus territórios agora irrevogavelmente fundidos. As linhas entre soldado e mafioso, entre justiça e retribuição, tinham se confundido numa nova e formidável realidade. A sua aliança, nascida da necessidade e cimentada num cadinho de fogo público, já não se tratava apenas de sobrevivência. Prometia um novo tipo de dinastia, construída não sobre antigas linhagens ou crimes ocultos, mas sobre uma verdade partilhada e inquebrável. Alguns encontros são proibidos, outros são perigosos, mas o deles, ambos finalmente compreenderam, tinha sido totalmente e profundamente inevitável.